Bagaceira Chique chegando. E olha, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que se inscreveram. O programa tá demais. Eu sou muito agradecida porque era uma coisa nova para mim, mas agora já foi. Então, para vocês que estão nos assistindo, por favor, assina o canal, compartilha, avisa para os amigos, deixa comentário e dá opinião também, porque a gente gosta de ouvir. Só se for coisa boa, se for coisa ruim, não fala que eu também não vou querer saber. Tô brincando. E eu tô aqui com ela. Olha, é uma pessoa muito iluminada. Eu já entrevistei uma vez. É uma pessoa que veio de uma situação, assim, uma catástrofe, e ela renasceu, por isso que ela tá aqui comigo hoje. Ana Carolina Oliveira, tudo bem, meu amor? Tudo bem, meu amor. Bem-vinda, viu? Bom revê-la. Olha, o tempo te faz bem, tá com o mesmo rostinho, juro. Juro, não mudou nada. Obrigada. Tá com um rostinho de o menina. tempo passou, a idade passou. Pode ser que o rostinho... mas estamos aqui. Estamos bem, tá com um sorriso no rosto, assim, que a gente gosta de ver. E antes de mais nada, quero agradecer muito. Já me deu a sua graça da entrevista há muito tempo atrás. E, de novo, aqui com o seu tempo, que tempo é vida, né? Muito obrigada, Sim. de verdade, viu? Obrigada a você pela oportunidade. Olha, você é mãe de 3 filhos. Você hoje tem um menino e uma menina. Um menino e uma Como é que é o menina, o nome? Miguel e a Maria Fernanda. Quantos aninhos, gente? O Miguel tem 7 e a Maria Fernanda 4. Então, naquela idade, se dão super bem? Depende da hora do dia. É porque o irmão, né, acaba se pegando, Depende né? da hora do dia. Tem dia que eles são melhores amigos, tem dia que tiro, porrada e E bomba. todo mundo toma... Puxa cabelo. Ah, é? E todo mundo Sim. toma castigo junto? Ou é Não. direcionado? Então, porque tem aquele lance de irmãos, né? Mais Sim. nova provoca o mais velho. E ele cai. Aí ele cai, aí ela finge demência, tipo, não fui eu que provoquei ele. Aí ele surta, aí dá nela. Aí você briga com ele, aí você olha pra ela tá com aquela cara, tipo, aprontei, Debochada. de deboche, aí aprontei, você fala, gente, a bronca não tinha que ter sido no menino, Aí vai tinha todo que ser mundo na de menina. castigo. Aí a bronca fica geral. Sim, justo. E você tinha a Isabela, mas tem ainda, porque eu acho que uma vez que nós temos filhos, sempre temos. Sim. E você ficou muito conhecida pelo Brasil. O Brasil te abraçou por um caso, uma tragédia, que todo mundo sabe, a gente não vai focar nisso hoje, mas como é você ser uma pessoa, você perdeu a sua, você não é uma pessoa desconhecida mais. Aonde você vai, todo mundo te conhece. Como é que é isso pra você? Que não foi uma coisa que você esperava. Sim, eu não... Não foi pra vir artística, não quis. Não você foi pra banqueira, né? Eu sou... É bancária. Não, banqueira não gostaria. Economista. Mas Me explica, como é que é ficar famosa assim, de repente? Não importa o porquê, mas aconteceu. Exato, a gente não fiquei uma figura vista ou pública por vontade minha, né? Tava lá no meu anonimato. Sim. E as coisas aconteceram, tomaram proporções das quais nunca imaginei na minha vida. Esse tipo de caso e de assunto a gente só vê na televisão, né? E de repente me vi sendo 24 horas o rosto da minha filha, minha família, todo mundo na televisão. Né? Eu na televisão, mas assim, hoje eu acho que depois de 16 anos... 16 anos, gente. A gente faz 16 anos agora no final do mês, né? A gente tem que se reinventar. Sim. A minha vida continuou e hoje eu acho que a visão das pessoas é um pouco diferente daquela época, né? Porque quando tudo aconteceu, que era aquela coisa mais latente, Sim. Hoje acho que as coisas estão mais calmas, Sim. apesar de estar aparecendo mais. Sim, E hoje é um carinho que eu recebo, né? Um carinho muito grande. Então, eu acho... Todo mundo gosta, todo mundo É se uma acolhe, delícia. com certeza. Eu acho que você virou a mãe brasileira, porque as pessoas se acolhem nessa hora. Mãe é uma coisa, a gente se acolhe, né? Exato. Olha, eu vou ter que me conter hoje, porque no último programa eu chorei mais que ela. Então hoje eu já falei que eu não vou chorar, porque eu paguei um mico na televisão, e o programa era ao vivo, tipo, os comerciais, ela quase teve que chamar os comerciais. Então a gente vai focar... É ela que teve que chamar pra mim, você se lembra disso? Ela ficou... O que você comentou? Você falou assim, que eu tava toda borrada. Conta a vergonha. O rímel, a maquiagem preta começou a escorrer, mas era muito assim. E eu tava olhando pra frente, né? Porque você acaba na televisão olhando pra câmera, diferente daqui que a gente se olha. Sim. Aí, de repente, eu vi uma plaquinha assim, continua falando. Quando eu olhei pro lado, era toda preta. Falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo agora? O que eu faço? Eu não conseguia chamar os comerciais. Eu não conseguia mais nada, você me desconcertou. Aí o pessoal deu um jeito, mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas você sabe que você me desconcertou por você ser uma mulher brilhante, eu digo de verdade, porque eu acho que essa situação é uma situação que não é inimaginável. Então, você vê uma mulher vitoriosa, que hoje eu vejo, conseguiu seguir a vida, é um exemplo, porque, não é pra todo mundo isso não. Eu vou falar, eu amo de paixão, observo de longe e falo, a mulher é danada. Mas é isso, né, porque a vida
a vida pra você, a gente vê que deu certo. Tem 2 crianças lindas, maravilhosas, então, assim, muito, muito orgulhosa. Agora, infelizmente, a gente vai falar da justiça no Brasil, né, porque é uma coisa Vamos. que a gente tem que Uma pauta importante. tem que ser construtiva, porque afinal estamos aqui pra quê, né? Não é só pra oba-oba. 16 anos se passaram, como você falou, a sua filha foi brutalmente assassinada, a gente pode falar que foi assassinada, porque foi o que a justiça disse, antigamente a gente não podia, mas tem isso, né? Exato. E os assassinos, agora a gente vê uma coisa estranha no Brasil, sabe que às vezes eu comento nos Estados Unidos? Sai pra fazer visita, pra ir. O povo ri, né? O que eu acho que a gente podia ter é algo respeitoso que a gente vê fora também, como você Sim. disse. Sim, eu tenho medo de cometer um crime. Óbvio, porque eu vou ser preso, não vou sair mais. Entendeu? É É isso. sobre isso. Não pode Então, ter assim, contato, nos Estados Unidos não pode nem encostar se na você. pessoa. Exato. Não Então, tem se visita isso, você. não tem nada. Porque se você tem medo de cometer um crime, se você sabe que não vai valer a pena, que você vai ficar preso, então isso começa desde que você É criança. é criança. Óbvio. Porque você fala pro seu filho, nossa, você precisa ir na cadeirinha, porque se a polícia parar Sim. a mamãe, o guarda vai brigar com ela. Sim. Então, quer dizer, desde pequenininho você ensina o respeito. Sim. E o Pela- medo e o temor à polícia mesmo. Exato. Sim. Então, hoje, o que a gente tá vendo é assim, zero medo, e as pessoas talvez pensando assim, o crime compensa, porque se eu não vou ficar preso mesmo, Uma loucura isso. ainda mais réu primário. Sim. Os culpados pela morte da sua filha, eles foram condenados a quantos anos? Ela, 26, resumindo, né, 26 e alguns meses, e ele 31. Hoje, 16 anos depois, você acha que a justiça está sendo feita? Qual é a sua leitura da justiça hoje? Você. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade da justiça ser feita naquela época, deles terem sido condenados, porque, conforme a gente tá falando, tem muitos casos que nem foram Sim. vistos, lembrados ou julgados, ou estão aguardando muito mais tempo do que eu, que no meu caso foram 2 anos até o julgamento. Nossa, 2 anos já tinham se passado. Então a gente vê casos 3, 4, 5 anos aí que nem julgados foram. aquela Então, ferida aberta, né? uma ferida aberta, e é o que eu falo assim, depois de julgado, parece que você consegue fechar o caixão, enterrar, respirar um pouco mais aliviado e falar assim, agora eu vou tentar seguir em frente, entendeu? Então, você pega esses casos, tipo, o meu foi julgado, mas são só 16 anos. Sim, são só 16. São só 15 anos, porque quando ela saiu, eram 15 anos, enfim, ele também, né? Ele não saiu ainda, mas tá pra sair. Então, o que a gente precisa aqui, o recado é: quem tá lá brigando por essas leis, brigando por tudo isso, por nós, porque a gente coloca alguém, Sim, né? a gente lá, vota as pessoas. vota nas pessoas Óbvio, pra somos brigar, nós. pra nos Nós como representar. país, claro. Exato. Então, ter essas permissões de sair, de ter esse benefício de redução de pena. Então, tudo isso, para nós como vítimas, nós como parte da família, é muito difícil. Muito. É muito difícil eu Imagina. poder. Talvez eu saia hoje, vá tomar café na padaria e dê de cara com um deles. Então, assim, é muito fácil as pessoas que querem essa redução. Acho que ninguém pensando no que seu caso vai querer. Ninguém vai querer isso. Não, que julgam a redução, porque alguém julgou. Nossa. Que é a redução de pena, saidinha, todas essas questões. Então, assim, esse julgamento não foi nunca com a família deles, né? Não, Porque não só acontece com o É vizinho. óbvio, se fosse da família de quem escolheu, talvez não achasse tão engraçado, né? Porque não é engraçado. Não. Eu não entendo por que fica reduzindo pena. A pessoa não matou, não jogou a criança. Eu não entendo como é que reduzir pra quê? Porque a criança não volta. Não volta. Então, eu não... E hoje eles estão de volta à sociedade, podendo ter uma vida normal. A minha filha não vai voltar. Não vai. Então, enquanto eles brigaram o tempo todo por eles, né? Pela figura deles, pela liberdade deles. A minha filha nunca vai voltar. É pra nunca mais. A Sim. morte é pra muito nunca mais. definitiva, né? É um fim, assim, de É um uma adeus. história. É horrível. É algo que quando você usa exatamente essa palavra, adeus, é pra nunca mais. E eles estão aí. Então aí, com uma vida inteira pela frente. E os irmãos da sua filha, eles não eram culpados, né? E entraram nessa. Eles também não pensaram. Não são, né? Não são. Os pais também não pensaram nas crianças, né? Porque poderiam ter pensado que toda a família sofre. Todo não um pensaram contexto nas em crianças, torno né? disso, né?
As crianças também sofreram junto, imagina o bullying no colégio e tudo, e coitados. Não, eu espero que ninguém um dia Tua mãe e teu pai mataram a tua irmã, mas como não sabe, gente? Então, não sei, eu não tenho Mas eu digo, você vê contato que não assim, tem mas o egoísmo é tanto, porque a gente faz coisas pensando nos nossos filhos. Eu Sim, acredito que total, eu eu sou uma faço todo pessoa dia. melhor. É óbvio, você fala, não, tem Até no supermercado você vai pensando no seu É filho. óbvio. Não, lá com certeza. Mas é uma coisa que a gente pensa muito. Vou fazer isso. Porque a gente tem que dar um exemplo. Tipo, eu brinco, eu falo que eu ia posar nua quando eu era nova. Eu nunca posei, que eu falo, um dia meu filho vai… Não sei, eu não me sentia tão confortável, sabe? Sim. Então, coisas que a gente faz pelos nossos Pensando no filhos. Eles futuro. não pensaram. E Então, nem filho talvez você tivesse na época. Não tinha, nova, meus 18, 19, 20 anos, nunca quis, porque a gente sempre se prepara para isso. Então, a pessoa que comete um crime desse não pensou nem no próprio filho, nem no filho do outro, nem na família, não pensou em nada. Como que pode mudar essas leis, hein? Como é que, se a gente estivesse assim num mundo maravilhoso, como é que a gente poderia organizar? Cada um cumprir a pena que tem mesmo? É isso? Porque eu não entendo essa saidinha, essa história toda. Então, assim, não ir, eu também não entendo muito, mas eu vou te falar como leiga e como… Sim, prisão perpétua aqui não vai ter. Que é ficar a vida inteira até morrer preso. Sim. Então, assim, se pelo menos fosse julgado um caso e você cumprisse pelo menos a sua pena integral… Sim. Pelo seu… Então, você pegou 31 anos, são 31 anos… Sim. Longe da sociedade. Não é Dia das Mães, Dia dos Pais… Dia das Crianças. Dia das Crianças, Natal, Ano Novo. Então, assim, que são datas comemorativas importantes. Para quem tem liberdade. Para quem tem liberdade. Então, como é que você vai sair no Dia dos Pais se você matou sua filha? Não sei. Como é que você vai sair no Dia das Mães Isso sempre foi se assim? Você matou sua mãe? Sempre foi assim. A Suzane Richthofen saiu no Dia das Mães. Então você fica pensando assim, acho que a primeira saída dela foi no Dia das Mães. Isso é uma falta de respeito. É uma loucura. Com a família da mãe. Com todos nós, né, que assistimos o caso. A gente fica pensando… Mas eu penso enquanto família. É claro, com a família então, da mãe. Então assim, enquanto sociedade, a gente nem fala. Vamos trazer pro pessoal, mas assim, claro. Enquanto você fala a avó, sim, né? Não sei nem se na época era viva, não tenho essa lembrança porque eu também era muito jovem. Sim. Mas se você parar pra pensar, tem uma tem avó, um irmão uma mãe, também, tem um irmão, é óbvio. tem uma família, um núcleo familiar ali. Sim. Então assim, e essa família? Porque essa família é tão vítima quanto a vítima que se foi. Óbvio, isso que porque a gente tá nós somos vítimas também. Óbvio, porque tá viva sofrendo então todos os dias. Então a gente tem zero acolhimento. Sim. Sim, é quase um tapa na cara, né? Uma vergonha. Aí você tem várias questões que englobam essas saídas, essa justiça, essas questões jurídicas, que você fala, poxa, e se fosse com um deles? Talvez aí não tivesse essa saidinha. Se fosse com os caras que decidem, não ia ter. Então, hoje o que a gente tem são, acho que os deputados que brigam por nós lá, que votam, que põem em pauta essas questões e que a gente tem que escolher quem a gente põe lá. Sim. Porque essa, na verdade, não é uma pauta política. Não. Não é uma questão política, é uma questão enquanto sociedade. Sim, claro. Porque hoje, isso, graças ao meu bom Deus, nunca aconteceu na sua família. Claro. E talvez você só se atente a isso o dia que… Desculpa o termo, mas a água bater na sua bunda. Eu já levei lá no programa algumas mães. Na época que você foi, uma outra mãe também, que na época foi o marido que estavam brigando e jogou a criança. Então eu já vivi estar com pessoas que sofreram isso. É uma coisa que não tem explicação. Você é uma mulher forte, mas muita gente vai junto. Sim. Porque não… Eu, por exemplo, eu observo e falo, nossa, essa mulher é guerreira. Porque eu não sei, estrutura zero. Vou falar, mas vamos de novo. Mas eu te falo assim, hoje… se Deus o livre, quer dizer, isso nunca vai acontecer de novo na minha família. Não, nem fala disso. Mas como eu reagiria hoje? Não reagiria porque não vai acontecer. Agora só tem festa, aniversário, não tem mais nada. Entendeu? Só momentos felizes, assim, que eu espero e rezo. E rezo todos os dias pra isso. Óbvio, mas isso aí é sine qua non, com certeza. Você acompanhou o caso de perto, claro, né, mãe? Mas você ia lá no julgamento, você participava ou não? Você preferiu se ausentar porque era muito sofrido? Não, o tempo todo. Dia. Não, assim, você não participa de investigação. Mas lá… no julgamento eu fui, só que me deixaram lá… Você foi separada, não tem mais? Presa. Presa, né? Por que fizeram isso? Porque eles disseram que a gente poderia fazer uma possível acariação. E? Então, mas aí se eles quisessem isso pro final do julgamento, eu não podia ter
Entendi. Eles queriam talvez trazer você como testemunha, isso? Não, a cariação é quando você fica de frente a frente com a pessoa, né? Pra confrontar numa possível situação. Sim. Só que eles tinham um agravante que eu era a mãe da vítima. Sim. Então você pensa a mãe da vítima na primeira fila do tribunal. Sim, deveria. Então, só que foi isso que eles quiseram evitar. Eles quem? Os advogados. Deles. Deles. E como é que conseguiram ter sucesso nesse pedido? Então, porque o juiz, na verdade, eles fazem essa solicitação e eles não têm como negar. Eu acho, eu não entendo disso. Você ficou num lugarzinho… No fórum. Eu me lembro que eu li sobre isso, falei, gente, a mulher tá lá fechada, imagina. Eu fiquei no fórum. Nossa, ainda continuou, né? Nossa, foi… Aí eu passei por uma análise psicológica no 4º dia e fui liberada. Liberada porque tava prejudicada. Nossa, óbvio, né? Não tem muito o que falar. Avaliação psicológica sofrida, sofrendo. Não tem muito o que falar, assim, né? perturbada. Óbvio. Porque era o caso da minha vida, o desfecho da minha vida. Sua filha. Da minha filha. A sua filha. Não tem nada. Todo mundo que tem filho sabe, é a sua filha. Não tem nada mais importante que isso. A história da minha vida. A sua filha. A minha filha que tava ali. No chão. E eu não pude fazer nada. Amiga, calma também, né? Você não pôde fazer porque… Não pude fazer nada ali naquele julgamento de assistir, de ver, de acompanhar. Aquela história toda. Que ódio. E eles nunca confessaram, os assassinos. Você acha que se eles confessassem, faria alguma diferença? No closure, né? Nessa coisa que você falou, realmente conseguir fechar, você falou, enterrar, né? Não acho que vai enterrar nunca, mas eu digo assim, não sei se tem algum alívio, não sei também se dá. O fato deles terem sido condenados já é um alívio, eles não confessaram. Mudaria se confessassem? Não, porque ela também não ia voltar. Você soube, assim, porque dizem que mãe sente tudo. Na hora, você sentiu quem que eram os culpados? Ou você teve dúvida? Porque naquele turbilhão de coisas, a gente não imagina o que estava passando pela sua cabeça. Na verdade, a minha única preocupação aquele dia era salvar minha filha. Sim. Eu queria que ela saísse dali viva, fosse como fosse. Se fosse, sei lá. Sim. Viva. Viva. Com em cima vida. de uma cadeira de roda, Sim, com vida. E aí, nesse sentido, eu não conseguia pensar, né? Naquele momento, até as coisas caminharem, né? Sim. Nesse sentido, eu só queria saber. Aí depois você passa para um estágio, tipo, quem cometeu. Sim. E aí você acredita na história que estão contando uma terceira pessoa. Então agora a gente vai ter que achar de qualquer jeito essa terceira pessoa. Você acreditou nessa terceira pessoa ou você direto olhou pra ele? Inicialmente eu tinha que acreditar, porque… você não acredita que o pai vai fazer um negócio desse? Não acredito, é inacreditável. Então… Parece filme de terror. Terror. Total. Um filme de terror. E quando você percebe que a investigação tá seguindo aquele rumo, que aquele rumo não tem saída nem pela didireita nem pela esquerda, aí você é pior ainda. É realmente ali. Inacreditável. É inacreditável. Eu juro, eu fico olhando, a gente ficou, tipo, inacreditável. Inacreditável. Até hoje. Até hoje eu não entendi o que aconteceu, acho que nem você. A gente fica pensando, claro que não tem muito o que explicar, mas como assim? Como assim? Como assim? Tipo, você olha e fala… Você nunca vai chegar nesse contexto, porque a sua mente não pensa dessa forma. Fala, e a minha também não. Como assim? Como é que pode, né? Porque foi uma coisa pensada. Tipo, Sim. Como assim? Como é que alguém teve essa… Tipo, como é isso? Quando essa a pessoa… merda dessa ideia. Quem que teve essa ideia de idiota? Tipo, maldade, né? A pessoa é ruim. Eu acho que quando a pessoa é ruim, porque isso aí, a pessoa é ruim, né? Como foi a sua reação? Porque eu acho que você sempre soube, porque eu acredito que se fosse uma coisa… As coisas que acontecem com a gente averigua bastante. Você já sabia que em algum momento eles iam ter uma liberdade condicional, essa saidinha. Você já estava preparada emocionalmente para isso? Porque, ninguém prepara para nada, né? Não tem como. Não, porque… Eu já falei isso várias vezes. Por mais que você saiba, quando acontece o fato, você fala, meu. E, assim, é um abalo forte. Não tem nada pra você fazer? Um mutirão? Sei lá, eu não sei se também… Isso é justiça, né? Isso é a lei. Não sou eu. Gritar? Vamos, se fosse pra gritar… Não dá pra fazer, mudar a lei. Não dá pra mudar a lei, gente. Então… Poder foi o que a gente falou. lei no nome da sua filha, sabe? Uma coisa… Então, existe aí, inclusive Estamos falando de pais que matam filhos, especialmente pra isso, vai. Não existe um específico pra isso, né? Absurdo. Existe pra crimes hediondos, porque independente de pais ou de
maridos Sim, ou de qualquer situação, é uma vítima ali, né? Mas é um agravante. É um agravante. Não, é um agravante. Pai da menina. Então, assim, eu venho até acompanhando, e já falei algumas vezes, que acabou se tornando meu amigo, né? O delegado Palumbo. Tá brigando muito por isso em Brasília. Sim, que sai alguma coisa produtiva dessa desgraça. Exato, porque essa assim, tragédia. o fim da saidinha, porque a gente vê assim, até com outros criminosos de outras proporções também. Então assim, o índice de reincidência de crime numa saidinha. Então é por conta de um celular, é por conta de diversas questões que eu acho que a gente tem que brigar por isso. Eu, talvez, não seja beneficiada. Porque o meu eles já estão em liberdade. Sim. Mas que outras pessoas possam ser beneficiadas por isso. É uma tortura contínua. Então eu repito, hoje a gente precisa ter muita consciência de quem a gente põe lá pra brigar pelas nossas questões. E eu repito, não é uma questão política. Não é. É uma questão de sociedade. Todo mundo tem filho, todo mundo é mãe. É uma questão de sociedade. Tem mãe, é claro. Tem um irmão, tem um filho, tem um amigo. Tem uma mãe que não quer ver sofrendo, claro. Entendeu? Um amigo que você não quer que morra. Óbvio que não. Entendeu? Não, e o que é certo, o que é errado, a gente sabe. É sobre isso. A gente não tá existe falando, meio certo e meio errado. Porque essas saidinhas, eu não sei qual era o intuito, de repente reabilitar, mas tipo, no caso deles, não é reabilitação, é castigo mesmo. Perder a liberdade é castigo. É castigo. Não é reabilitar, não tem que reabilitar nada, tem que ficar lá. Então, mas o reabilitar não é falar assim, então vai agora no Dia das Mães lá pra rua. Mas porque a pessoa não vai pra casa da mãe, ela não vai querer ter uma conversa, eu quero agora estar com a minha filha, não quer nada. É tudo… O que eles vão reabilitar esses dois, gente? Então, não tem muito reabilitação, né? A pessoa, o crime cometido precisa de realmente perder. Eu acho que a cadeia, e de novo, eu tô falando desses crimes hediondos, né? Sim. Porque Suzane Richthofen, que também eu acho aquilo uma desgraceira. É uma coisa que você fica olhando, você fala, castigo é perder a liberdade, é não poder usar o celular, não poder sair, não poder ter Natal, não poder ter férias, não poder transar, não poder ter nada, porque você perdeu a liberdade, você matou alguém. Sim. Porque você tirou a vida. Porque a partir do momento que você sai, você tá tendo uma vida igual a minha. Exato. Como seja por 5 dias, seja… Por um dia, 24 horas, que é longo demais. Exato. Em 24 horas você faz muita coisa. Nossa, em 24 horas você perdeu sua filha. Então eu acho que as pessoas podiam ter realmente… Minha filha foi menos tempo, infelizmente. 10 minutinhos, né? É porque a vida é uma coisa muito frágil. Eu concordo, eu acho que tinha que ter uma lei. Porque foi um caso tão… que moveu o Brasil. Porque você falou, todo mundo sentiu, né? Claro que você, obviamente, sentiu mais todo mundo. Mas foi uma coisa que chocou. Podia ter uma lei específica para esse tipo de crime. Eu sei que é um crime hediondo. Mas tem um agravante absurdo. Eu acho que tinha que pensar nisso, viu? O Sembranelli veio aqui. Veio! Ele é um querido também, ele né? É um querido, ele né? é um querido, ele é bravo também. Esse negócio aí não é sério. Ele é extremamente centrado. Tem que ser, né? Assim, eu não tenho Prático. Palavras para agradecer também todas as pessoas que cruzaram o meu caminho nessa trajetória, nesses 2 anos aí até o julgamento. Pegaram na sua mão. Pessoas que se debruçaram sobre o processo, pessoas que dedicaram a carreira delas. Sim. Mais do que o trabalho, foi aquele extra que a gente sente que fizeram com vontade. Com certeza, tipo, noites estudando, noites trabalhando em cima disso. Pra, graças a Deus, eu consegui isso. Então, pra mim, foi um alívio. Além de um alívio, e saber que existiam essas pessoas, pessoas boas lutando pra isso. Muita gente lutando por você. Pra mim, fez muita diferença. Fez muita diferença. Ana, eu olho pra você e vejo uma mulher muito forte e como que você conseguiu refazer a sua vida? Porque refazer a vida já não é fácil em momento algum. Eu não vou aqui falar que eu entendo como você conseguiu, porque eu acho você uma heroína mesmo, assim. E como? Como faz isso? Porque ver se você consegue explicar aí pra mim, pras pessoas, como é que você conseguiu ser essa mulher vencedora e ter 2 filhos lindos, que aí valeu a pena, entendeu? Que você conseguiu, mas como? Como faz isso? Como seguir em frente todos os dias? Então, não consigo te explicar, não sei te explicar como isso aconteceu, mas eu acho que um princípio básico é a família. Então, assim, o meu pilar, a minha estrutura vem dali. Da educação, dos princípios e dos valores que eu recebi durante toda a minha vida. Eles seguraram a minha mão, eles estiveram comigo. Eu acho que isso fez muita diferença. E eu… Não começa, vamos olhar pra cima. Precisamos de lencinho, começa a chorar, olha… pelo amor de Deus. Não abra a torneira, vai, continua. Não vou chorar. Vamos lá, a gente consegue.
E eu acho que esse é um pilar. E eu tinha muita, e falo isso em todos os lugares que eu for, eu vou falar. Eu tinha muita vontade de viver. Eu era muito jovem. Então, eu queria muito lutar por isso. Porque se eu me acabasse, se eu me entregasse, eu não ia ter forças para lutar por ela. Sim, sim. Então, ela foi… A minha família foi o meu pilar. Aí veio ela, o nome dela, a memória dela e o que eu tinha que enfrentar, entendeu? Sim, claro. E aí foi muita terapia também. Sim, é. Muita terapia e muito tudo. Como é que faz pra realmente gostar de novo, sabe? De abrir mesmo. Porque as pessoas às vezes têm um trauma amoroso e não conseguem ir pra frente. Você teve um trauma muito maior com uma pessoa que, né, fez o que fez. Como é que faz pra se apaixonar de novo? Então, na verdade, eu não tive um trauma amoroso, né? Se não. Então, eu acho que isso também talvez tenha feito uma diferença. Eu não tive uma decepção com o marido, uma traição. Foi muito pior do que isso com o pai da minha filha. Então, me relacionar não tinha estar com alguém e querer viver e querer refazer a minha vida. Acho que não se enquadrava nessa história. Então, eu realmente não tive problemas. Conheci meu marido. Aconteceu. Um cara simplesmente maravilhoso, que me deu essa oportunidade também de viver, de me amar, de me fazer feliz. E de me dar minhas duas preciosidades também. E como faz pra não ficar, sei lá, paranoica? Porque às vezes eu fiquei pensando, falei, gente, será que eu não ia conseguir deixar a criança ir pro colégio? Porque você começa a ficar meio noiada. Pôr na bolha. Porque assim, você tem tanto medo, que aquela coisa, gato escaldado tem medo de água quente, não é isso? Água fria, não sei, tipo assim, não sei, calma, super pop, calma. Pesquisa aí como é. Mas entendeu? Tipo assim, o medo de deixar a criança ir na esquina, porque vira uma noia meio normal, eu acho até. Eu acho que os meus filhos não poderiam perder isso, né? Eles não têm culpa. Não, eu tô dizendo você, eles eu entendo, mas como é que você… Então, eles não têm culpa de tudo que me aconteceu e que eu não tinha o direito de fazer isso com eles. Então, assim, foi bastante… Terapia. Não, terapia sempre. Terapia a vida inteira. Pra vida. Sim, claro. Mas eles merecem viver, claro. né? Eles A vida têm é o linda. direito de viver. Então, deixar eles serem… Óbvio, né? A gente tenta ali dar uma seguradinha. Uma seguradinha, mas óbvio. eu acho que eles têm o direito de viver. E você faz filho bonito, hein? Você viu? Olha. Eu não sei se eu sei fazer muita coisa na vida, mas os filho dois bonito é o capricho. São bonitos. São bonitos. Ali não é por nada, não, mas ela trabalhou bem. Não sei se o marido é bonito, mas os filhos… Não, meu marido é lindo. É gato. E eles são As crianças são lindas. a cara dele. Sempre, né? A gente só serve de… Pra carregar. Fica 9 meses lá, sofrendo, se dedicando, refluxo, nossa, a cara do pai. Azia, a cara do pai. Nossa, para. É isso. A sua filha tá com 4, né? 4. E seu filhinho com… 7. Faz 8 esse ano já. 7 já consegue entender, ele sabe. E no caso dele, do seu filho, ele sabe de alguma coisa? Sabe. Já foi explicado? Ele sabe por conta do documentário. Tá. Então, quando saiu o documentário, foi uma preocupação, né? Claro. A natural. princípio, eu não quis fazer por conta dele já saber. Foram 2 anos desse processo do documentário. E aí, quando saiu o documentário, eu contei pra ele. Como? Uma criancinha, como é que conta isso? Na terapia. Junto com a terapeuta, aos pouquinhos. Eu conversei com ela sobre o que aconteceria. Então, uns dias antes de sair, eu conversei com ele. Ele já me perguntou várias vezes o que tinha acontecido, porque eles sabem, os dois sabem que eles têm uma irmã claro. que virou uma estrelinha. Sim, então, essa história, ela é bonita. Sim, é verdade, e né? você… Sim. Não, é verdade, mas assim, você consegue, enquanto elas são bebezinhas, não tem uma repercussão, se livrar de contar exatamente o que aconteceu. Então, com o documentário, como ele já era mais velho, né? Ele já tinha os seus 7 anos, ele faz 8 esse ano. Já tinha esse discernimento de entender ou de ver uma notícia e tal. Então, eu contei pra ele que a gente chegou na terapia. Ela foi como é que conta isso? contextualizando, né, pra ele o que é um documentário, que é a história, tal. Então, se ele quisesse saber alguma coisa… Aí ele falou assim, você não quer perguntar pra mamãe o que aconteceu e tal?
Ela, eu não, eu já perguntei pra ela umas 5 vezes, ela nunca me contou, agora eu não quero saber mais. Já não quero mais, já Aí eu, cansei. aí eu falei pra terapeuta, Tadinha. essa vergonha é no débito, no Agora crédito, já o que eu passou, né? faço? Passou no boleto. Aí Que você ele… desconversava. Então, eu mudava de Óbvio. assunto, Criança. desconversava. E agora ele sabe. Ele, óbvio que ele não sabe detalhes, porque eu acho que ele não tem necessidade disso. Mas ele sabe que ele tem uma irmã que morreu, que ela caiu do prédio. Ele já me perguntou com quem que ela tava. Você contou? Não, eu falei pra ele que ela tava no final de semana com a família do pai. Sim, verdade. Porque também não vale mentir, né? Então. Mas eu não contei exatamente o que aconteceu, quem foi, o porquê, como e tal. Aí vieram alguns burburinhos de Ou amigos. fala com a criancinha, por que vai se meter nisso, né? Mas será que não são as outras crianças que meio Não, que… então, alguns comentários de amigos lá no meu prédio, assim, porque ele tem contato, Sim, né? claro. Você não sabe se a família da outra pessoa viu, se tava com a criança, enfim. Sim. A E gente… às vezes não é nem de maldade, é só… Não, porque tava passando, por exemplo, às vezes eu tô assistindo uma notícia Sim, ruim lá, de sim. repente ele tá e para. Sim, Aí claro. você nem percebe que a criança tá assistindo uma notícia ruim. Eles veem tudo. Então ele falava, mãe… Ele me ligou um dia, ele tava lá embaixo do meu prédio e me ligou. Ô mãe, é verdade que tinha sangue onde a Isabela tava? Eu falava, meu Deus, quem te perguntou isso? Quem te contou? Por quê? Aí eu tenho um combinado com ele assim, ó. Tudo que você quiser saber, Pergunta pra mamãe. é a mamãe quem vai poder te contar. Porque ele também tinha um fato curioso, que ele não sabia que ela não era filha do meu marido. É uma criancinha, né? Entendeu? Ele não Sim, sabe claro. que o pai dela é Tem outro. que ser explicado. Então, aí eu tive que usar exemplos de casais de amigos que são separados, que o filho é de um, o filho não é de Sim. outro, pra ele entender o que eram pais separados. E ele vira e mexe, pergunta pro meu marido se o meu marido ama ela, se o meu marido gostava dela. Então, é todo um contexto de curiosidade de crianças que vão surgindo, Claro, entendeu? normal. Eu tava esse final de semana no litoral, minha filha dentro da piscina, de repente ela viu uma estrela, ela tava na piscina com meu marido. Estrelinha. Ela foi assim, A minha irmã. mãe, olha a minha irmã. A casa inteira, né? Porque, assim, pra mim isso é Bonitinhos. normal, porque eu sei que eles falam. A casa inteira tava lá, olhou pra piscina assim. Bonitinha. Falou, é sério que ela falou isso? Então, assim, as pessoas não esperam também, né? Óbvio. E aí a gente trata com naturalidade, aí sua irmã tá lá Sim, brilhando, claro. tal. Você fala dela bastante? Ou você teve um momento que você não conseguia nem lidar com a situação? Não, eu falo. Eu Abertamente. hoje, depois de muito me tratar, eu falo tanto do fato quanto sobre ela, sobre lembranças dela, tudo mais, hoje com mais tranquilidade, assim, sem precisar chorar tanto. Você consegue lembrar das coisas boas somente? Tipo, devia ter muita coisa boa. Ela era alegre, né? Muito, muito feliz. A gente era muito feliz junto, a gente vivia junto, Sim. morava junto com a minha mãe, com o meu pai, dormia junto no mesmo Sim. quarto. Então, tudo isso era… Tentar focar nas coisas boas. Né? Exato, são só as lembranças que eu tenho Sim. dela. Porque se eu lembrar daquele dia, aí é o que faz você não sobreviver Óbvio. e ficar depressiva, enfim. E seus pais, que também é uma barra, né? Seus pais, porque a avó dizem que é até mais forte que mãe, né? Porque ama mais ainda, ama a filha, ama o filho. Como é que eles fizeram para ser fortes para você? Porque ali tiveram que segurar também, né? Cada pessoa na minha casa teve um tipo de reação mediante ao luto, Sim. mediante aquela perda. Então, meu pai se internou no trabalho, a minha mãe queria saber tudo e via tudo e pesquisava sobre tudo. Então, cada pessoa sofreu e passou por aquele momento de uma forma. Então, eu acho que você procurar passar por esse luto e respeitar esse seu momento é o mais importante para você chegar onde a gente tá hoje. Sim, claro. Você falou aí do documentário da Netflix. Você, a princípio, não queria participar do documentário, você falou, né? É isso mesmo? Eu recebi o convite do Cláudio Manuel para participar. Eu falei, nossa, eu acho que é uma oportunidade legal, porque eu Então, você queria sempre quis eternizar essa história então tá. e deixar ela contada. Sim. Só que, de repente, eu me vi com 2 filhos pequenos e ter que contar essa história dessa forma para eles. Aí liguei para ele e falei, olha, desculpa, mas não quero mais. Não dá para mim. Pelos meus filhos, por essa exposição e tudo mais. E aí eu conversei muito com o Cláudio, ele foi uma pessoa extremamente sensível comigo, com a minha família, com a minha história. Contou essa história de uma forma clara, Sim. real, e que ela não ficasse tão pesada. É óbvio que meu filho nunca assistiu, fiz o bloqueio Sim, claro. do assunto, do conteúdo Sim. no perfil deles. Então,
Aí eu falei, pô, ele vai ficar sabendo. Uma hora Vai ficar vai sabendo. assistir também. E isso é importante. Contar essa história é importante pra que ela não seja esquecida. Sim. E aí eu falei, então tá bom, vamos fazer, porque eu vou cuidar aqui. Deixa que eu cuido. Sim. E como, assim, vendo o resultado, o que você acha? Foi bem dirigido? Você faria alguma coisa diferente? Você assistindo… Não, foi o que eu te falei, eu fiquei super satisfeita. Eu acho que foi extremamente respeitoso. Contaram a história real, não fizeram uma coisa sensacionalista. Então, tive a oportunidade, meus filhos também participaram, né? Apesar de não mostrar o rostinho claro. deles, achei que foi bem Verossímil, fundamental nesse momento. Depois que na hora que fechou na justiça e o caso foi julgado, foram 2 anos, né? 2 anos. 2 anos. Foi aí que você começou a realmente conseguir lidar com a perda? Porque eu acredito que você estava naquele, vamos dizer assim, focada para ter um veredito. Um desfecho. Aí depois disso, como é que foi? Agora estão culpados, já tá lá, mas e agora você tem que lidar, que aí já não tem mais um propósito, né? Que eles entram pra cadeia, já estão na cadeia. Como é que foi? Agora sou eu. Agora eu comigo mesma, agora já estão lá presos. Agora eu preciso me reencontrar. Como foi isso? Foi a terapia, mas teve Eu fui morar fora, né? Foi quando eu fui morar fora. Você foi pra onde? Pra Califórnia. Sim, pra dar Foi quando eu fui pra Califórnia buscar a Carol. E ninguém te volta. conhecia também lá, Exato. Então é bom porque você só conta se Não, você quiser. Né? A gente só encontra brasileiro, né? Sim. Não, mas foi incrível. Eram pessoas mais jovens, né? Então não tinha tanto… Porque as pessoas mais velhas acabam… lembrando muito. Sabendo mais e lembrando mais e tudo mais. Então eu conheci pessoas incríveis, brasileiros incríveis, amigos que eu tenho até hoje. Então eu fui reencontrar, me reconectar com a Carol. Sim. Sem ser somente a Ana Carolina Oliveira, a mãe da Isabela. Então eu fui me redescobrir. Sim. E foi um momento… Eu acho que eu fiz isso no momento certo da minha vida. Você ficou lá quanto tempo? 6 meses. Mas é bom. Maravilhoso. É bom. Porque eu acho assim, é um caso tão marcante que talvez você não queira falar disso toda hora. Quando você quer falar, mas tipo, em Los Angeles talvez você saísse, tem gente que não te conhecia, aí quando você quer dividir, você divide, mas não é obrigada. Aqui era a maioria que sabia de mim. Todo mundo sabia. E todo mundo sabia com amor, mas lá todo mundo sabia. Era a minoria, mas assim, muito pequena. Sim. Eu acho que tem gente que estudou comigo lá que nem sabe quem sou eu até hoje. Sim. Mesmo brasileiro. Porque aí você divide, você tem a liberdade de dividir se você quiser. Então, eu, por exemplo… Eu acho que teve um episódio de 6 meses na Califórnia que eu conversei e falei sobre o assunto. Uma vez? Uma vez. Foi realmente pra você se redescobrir, não queria falar do assunto? Não é porque eu não queria, porque as pessoas não perguntavam. E quando te perguntam, você fala? Você se sente chateado em falar ou você fala? Não, eu falo, converso, porque às vezes a gente tem situações de que a pessoa não toca no assunto… Vai ficar pensando. Não, porque ela quer te respeitar, ela não sabe se ela fala, se ela não fala, e pra mim tá tudo bem. Se ela quiser ou conversar comigo, ou tocar no assunto, ou perguntar alguma coisa, ou sei lá, uma palavra, um abraço e tudo mais. E pra mim também tá tudo bem se ela não quiser nunca tocar no assunto. Claro. Eu tenho um amigo que trabalha comigo que ele falou assim, Carol, eu não vou assistir o documentário, porque eu te conheço hoje. Sim. Então isso pra mim é muito dolorido, eu não quero assistir. Sim. E tá tudo bem, porque o momento e a reação cada um de um da jeito, pessoa, né? Cada um é de um jeito, então a gente tem que respeitar. O seu esposo assistiu? A gente assistiu junto. Eu assisti, eu achei bem feito, bem amarrado, bem produzido. Eu achei bem, assim, eu não sei do caso tanto, mas eu achei bem fiel ao que a gente sabe pela internet. Ali também traz curiosidades que as pessoas não sabiam. Que é a parte pericial, que é a parte… Incrível a perícia, hein? Doutora Rosângela a parte também científica da coisa, eu achei brilhante. Todo mundo que trabalhou ali também foi extremamente dedicado. É o que eu falei, eu encontrei pessoas nesse caminho que deram uma vida, o sangue, literalmente, pelo trabalho. Que fizeram a diferença. Exato. Eu fiquei assistindo e eu achei, assim, muito complexo, mas não tem um crime perfeito. A gente assistindo isso, a gente entende que sempre tem um rastro, não tem como fazer. É uma coisinha da janela na roupa, é um sanguinho que a gente não viu, não importa. Mas porque a gente leigo, a olho nu, você vai falar, não acho que não.
É isso. Mas graças a Deus a gente tem Que bom. pessoas que estudam pra isso. Claro, porque não E dá, podem né? nos representar. Óbvio. Não, e a historinha, entrou um bandido, entrou assim, só pra jogar a criança certa, mas tá tudo certo, né? Vamos, ainda bem que tiveram o que mereciam. Eu não sei como é que bom, como é que foi ver aquela pessoa no túmulo da sua filha? Porque, assim, é uma pergunta que eu Existe existe todo um tipo, contexto, devia ser né? proibida essa porra. Eu juro. Devia ser proibido. A gente não tem como proibir, mas assim, existe um contexto Nossa, devia ser que proibido. talvez as pessoas não saibam, assim. Ela não estava lá porque ela foi lá visitar. Ah, ela estava por uma outra coisa. Ela estava lá num outro velório. Sim, mas aí foi. Mas aí é algo que você não pode. Assim, a lápide tá ali. Outra, assim. Nossa, você vai eu realmente não ser sou. diferente. Você é especial, amiga. Porque... Eu não sei. Na verdade, assim, ali é uma lápide. Sim. Então, é uma falta de respeito? É uma falta de respeito. Mas quem sou eu para falar de respeito de uma pessoa que comete um crime? A pessoa já não tem respeito. Então, verdade. O que esperar? Mas você tá não. certo, eu não tinha O pensado que por esse prisma. esperar Dessa pessoa. de. Eu não sei, de se arrepender, de dedicar a vida a mudar porque fez uma coisa tão absurda, porque, sei lá, né? A gente que é boa, a gente ainda pensa que a pessoa porque pode. eu falo isso todos os dias, inclusive hoje no meu Instagram eu falo. Você acordou e tem a oportunidade hoje de ser melhor do que ontem. Sim. Então eu tenho isso muito comigo. Sim. Eu procuro ser boa todos os dias, mas eu posso ser melhor. Sim. Todo mundo pode melhorar Claro. em alguma coisa. Sim. Então, assim, quando a pessoa não quer melhorar, quando a pessoa você não. O que você espera? Não espera verdade. nada. Eu não tinha pensado por esse prisma, mas é verdade. Então, assim. Nada pior podem fazer, já fizeram a pior coisa aqui. Exato. Então, assim, você não pode esperar nada de bom ou nada de nada. Zero. Então, tá ali naquela lápide, não mudou nada. A minha filha é muito maior do que tudo isso. É verdade. Muito maior. E ali é só uma figura. Sim. Você recebeu apoio do Brasil inteiro. Eu acho que naquela época as pessoas queriam te abraçar, te agarrar, te segurar, te dar a mão. Eu juro, mas era uma comoção que as pessoas querem bem, né? A gente vê, a gente quer ajudar. A gente quer, como é que pode resolver, tirar dor. Você se sentiu amada? Muito. E me sinto até hoje. Sim. Porque é o que eu falo, assim, eu recebo tantas mensagens de carinho, tanto acolhimento, Sim. que isso tem que fazer diferença na minha vida. Claro. Seja daqui, de longe, de fora do país, de outro estado, de tudo. Existem pessoas boas no mundo e eu confio muito nisso. Sim. Então essas orações, essa vontade das pessoas de quererem me dar um abraço, de quererem me dar uma palavra de carinho, faz muita diferença. Sim, e de aprender com você, porque você é uma mulher, assim, iluminada. Juro por você, juro. Obrigada. Eu juro, olhando pra você, é uma mulher iluminada, porque é diferente. É diferente, é uma pessoa que a gente olha no olho e vê vida, vê vontade, vê experiências. É verdade. Não vê uma pessoa sombria, você vê que a pessoa acredita na vida. Eu vi como é que é o nome da outra que fez lá a novela, que eu esqueci agora, me faltou? Que a filha morreu também, a Glória Pérez. Eu vi a Glória Pérez falando, uma pessoa no documentário também, você assistiu? Sim, assisti. E ela fala que ela tem um compromisso com a felicidade. Que ela é uma mulher que nasceu para ser feliz. São pessoas diferentes. Porque nessa situação, que é uma situação hedionda que vocês passaram, são pessoas como você, quando eu olho, eu vejo vida, é uma pessoa diferente. Não é não, porque você tem que ser muito além do que o normal para ser assim. Não, você imagina, na época da Glória, há muitos anos atrás, que era zero a tecnologia que a gente tem hoje. Então, você vê ali, então, assim, coisas que eu também descobri depois, né, e vim assistindo, a luta. Nossa. A luta que ela fez. Sim. Incansável, ela não dormia. Ela ficava na porta das pessoas pedindo pelo amor de Deus. Nossa, focada, mulher. Porque não é a sua filha. Nossa. Porque não é o seu filho. Então você fala, eu não tenho necessidade de ir lá. E quantas pessoas têm medo? Sim. Medo de fazer, medo de falar. Então você tem que enfrentar esse medo, entendeu? No caso dela, que ela, tinha que pedir pelo amor de Deus, você viu, vai fazer muita diferença. As pessoas não querem falar. Não querem falar.
essa mulher na frente da casa colocando foto embaixo. Gente, meu Guerreira, Deus hein? do céu. Guerreira, e mesmo assim ela fala. Maravilhosa. E ela é guerreira, ela fala que ela é uma mulher feliz, que ela tem esse dom de ser feliz. Então, por isso que eu falei de você, que eu vejo no seu olho vida, eu vejo felicidade, eu vejo alegria, eu vejo seus filhos correndo, eu não vejo uma mulher sombria. Isso não, graças a Deus, né? Não sou vejo, e também não quero ser. Não é mesmo, você não é essa pessoa. Você não é essa Tô pessoa. de preto, mas eu não sou assim. Não, eu vi assim, não vou olhar muito pra sua cara pra gente chorar de novo. As duas cores cheias de lágrima. Mas não derramamos nenhuma até agora. Não, até agora a gente tá brava. No final pode dar uma choradinha? A gente pode chorar um pouco, pelo amor de Deus. Você foi uma representante de muitos casos que acontecem assim no Brasil. E não são todos que tiveram repercussão, mas não quer dizer que não existiram. Você se sente uma pessoa que pode e tem nas suas mãos… Todo mundo te ouve hoje. Talvez fazer a diferença realmente nossa, eu sei que você tem a sua vida a ser vivida, os seus filhos para criar, mas, sabe, as pessoas te ouvem, quem sabe isso não vai mudar? Você pensa nisso? Você acredita nessa questão de saidinha do assassino, os assassinos da sua filha poderem ir numa festa de aniversário, uma festa de Natal, dar risada e ir na praia? Você gostaria que isso mudasse? Eu também. Então, será que isso vai fazer a diferença? Porque as pessoas te ouvem. Sim, assim, eu demorei um tempo para entender sobre isso. Então, eu acho que se Deus me colocou nesse caminho, e se hoje eu tenho a oportunidade de falar e representar muitas pessoas que não tiveram visibilidade nos seus casos, que lutam pela justiça até hoje, então, se eu estou com esse propósito, eu tô aqui. E eu converso, assim, de verdade, uns papos com Deus, assim, falo, você me guia, você me coloca no caminho certo, você me coloca nesse propósito, então eu tô fazendo o seu caminho, o caminho que você tá me mostrando e me guiando. Fácil, não é. Nossa. Você lutar por isso, não é. Mas hoje eu sinto que eu posso, que a minha voz… Que já que eu tive que hoje eu tenho aqui a oportunidade de falar por muitas mães que não foram ouvidas e que talvez nem sejam, então eu quero hoje aqui seguir com esse propósito de poder ser ouvida e ser a representante de todas essas mães e de todos esses casos que a gente vê absurdos por aí. E elas entraram em contato? Muita gente entrou em contato para conversar, tipo, algumas pessoas que tiveram experiências, tem um grupo de apoio, pessoas com experiências parecidas? Eu recebo mensagens todos os dias, sobre casos, sobre mães que falam para mim, olha, eu tava desistindo da vida, depois de te ouvir, eu vi a vida por um outro ângulo, eu vi outras questões. Então, assim, saber que e eu falo isso muito, se eu conseguir ajudar uma pessoa, eu já tô muito feliz. Eu penso nisso também, porque eu já fiz a diferença. É óbvio, e uma pessoa vai propagar para outras pessoas, né? Exato. É uma coisa assim que você fica pensando, e é inacreditável, viu? É uma situação inacreditável. Você teve que mudar do seu apartamento também. Não que você não fosse mudar antes, mas parece que a casa ficou impraticável. As pessoas deixavam fotos, ursinho. Na verdade, meus pais… eu morava ali, né? Sim. Com eu, a Isabela, meu pai e minha mãe. Então, a gente teve a oportunidade de mudar para um outro endereço, para um apartamento. Então, a gente acabou mudando dali, mas não foi por conta de de receber tanto isso. É porque realmente a gente teve a oportunidade, já tinha essa vontade de me mudar. E a gente mudou. Pegou e resolveu mudar mesmo. Exato. Imagina os seus pais, quando você foi pra Califórnia, deve ter ficado morrendo de saudades. E nem tinha a tecnologia que tem hoje, né? Não dá pra Porque ficar falando. Era, sei lá, Nextel, era um rádio. Nextel, amigo. Desenterrou o Nextel. Nextel era rádio. Blackberry. Blackberry era rádio. E pra você conversar com alguém por vídeo, você tinha que ter uma webcam, um computador que tivesse a câmera. E marcar um horário. É verdade. Agora o negócio tá livre. Agora, tipo, isso era bom, que você também não queria falar com ninguém mesmo, então tava bom. Não, e agora você pega assim… a pessoa tá do outro lado do mundo, já liga de vídeo. Eu não sei porque que eu ligo de telefone, eu falo, gente, mas eu tô falando 2 horas, aí a gente esquece, liga de vídeo. Eu falo, vamos ligar, né? Porque olhar no olhinho é melhor. Olhar no olhinho, conversar e você se sente mais próxima da pessoa, né? É óbvio. E você é desprendida com seus filhos? Tipo assim, porque culpa a mãe sempre tem, até eu, quando vou assistir no almoço. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. É isso que eu ia falar. Porque assim, vou viajar, deixa a criança, nossa, minha criança não vai me ver. A gente mãe fica nessa, eu acho que todas as mães têm isso. E você acha que tipo, o seu é naquele grau normal ou ainda piorou por ter o caso? Eu acho que eu tô no grau normal.
Por exemplo, eu fico pensando assim, nossa… Vou perder. Isso que eu tenho um marido extremamente parceiro, né? Por exemplo, eu fico pensando, nossa, tô aqui. É o horário da minha filha sair da escola. Será que ele conseguiu pegar? Será que vai dar comida? Então eu já tenho que deixar tudo organizado, tudo pronto, porque ela vai pegar. Então, que horas eu vou sair? Porque, por exemplo, se amanhã eu for na academia de manhã, poxa, meus filhos vão acordar, aí eles não vão me ver. Aí, mas na hora de jantar, será que eu consigo chegar? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. É igualzinho lá em casa. Igualzinho. Nossa, hoje o podcast vai acabar, que horas o filho já jantou? A gente fica numa culpa. Gente, uma culpa totalmente sem necessidade, eles vão embora, vão né? arrumar namorados e vão embora e vão falar, é o normal, e que bom. E assim, você chegou em casa, o filho sobreviveu, o filho jantou, tá com o pai. Tá de boa. Tá com a avó. Oi, mãe. Tá maravilhoso. Oi, mãe, tudo bem? E a personalidade dos dois? Eles são incríveis, né? O Miguel é um fofo. Um grude comigo. Uma graça, o olhinho. Na verdade, os dois são. Mas a minha filha, ela é mais agitadinha, assim. Sim. Mais independente, talvez? Total. E ele? Ele não, ele é mais, o filho da mamãe. Carinhoso, mais juntinho, mais… Ele tem que estar sempre ali pertinho de alguém. Fofo. Ele é. Fofo. E ela é espoleta? Espoleta. Ela… E o marido? O marido é demais? Apoia? Porque isso faz uma diferença, né? Faz. Você ter uma cara metade, a pessoa que tá ali, e deve ter sido um homão, né? Pra aguentar esse tranco, porque É porque essa história toda não fez parte da vida dele, né? Ele chegou depois. Sim. Porque vamos supor, na época, se eu estivesse namorando com ele, a vida continuou, Sim. ele viveu aquela situação. Então, não, ele não viveu essa situação comigo em momento algum. Então, assim, depois até do documentário, óbvio, né? Esse ano eu faço 10 anos de casada. Sim. Como passa o tempo? 10 anos de casada. Então, ele sempre me apoiou em tudo que eu fiz, todas as minhas decisões. Querido. E, assim, me apoiar também, porque hoje, essa exposição dos meus filhos, os filhos não são só meus, né? Óbvio. Os Mas filhos… você esperou, né, pra fazer. Então, e compartilhar com ele, olha o que você acha. Eu acho que é a minha história, é o que eu gostaria. Ele fala, é isso que você quer? Eu tô do seu lado. Que fofo, hein? Ele é. Que bom. É bom Ele ter uma muito pessoa incrível. pra ir junto com a mão. E o que virou a chave? Porque a gente eu nunca te esqueci, eu sei, a gente sempre pensa. Mas a gente entendeu, quer dizer, a sociedade como um todo, que você teve o seu tempo. Aí, quando eu vi você de novo, eu falei, nossa, ela tá bem. A gente acompanha, que teve os filhos lindos e tal. Mas o que virou a chave? Foi a saidinha? Foi eles poderem sair? Porque, de repente, você ficou bem ativa. O que eu achei incrível, porque, né? Na verdade, o documentário… Entendi. Que me fez ficar ativa, né? Que foi quando, por exemplo, porque eu sempre tive minha vida ali 12/8, Sim. minha família e tal. E a rede social, né? Porque até eu fazer o meu primeiro podcast, que foi uma surpresa, que foi logo depois do documentário, eu não tinha nem rede social aberta. Sim. Então eu acho que foi uma oportunidade, as coisas foram tomando as suas proporções. E aí foi quando eu percebi que eu poderia, igual a gente falou agora, ser essa voz. É isso. Então, assim, isso faz a diferença. Sim, se ajudar uma pessoa foi produtivo, uma que seja, é isso. E isso que me fez me tornar mais ativa, essa exposição. E aí, foi uma enxurrada de coisa que aconteceu, que parece, depois disso, né? Tipo? Não, tipo, as saidinhas, a liberdade. Eu não entendo isso. Sai aqui, sai ali, sai dia do… Enfim. Eu não entendo isso. E aí, essa exposição e tudo, aí ela… estando em liberdade, essa exposição toda… Vem esses questionamentos, né? Sim. Essa opinião e a oportunidade de falar sobre isso. Sim, e no começo deve ter sido mais difícil. Hoje você já fala com mais naturalidade? Tipo, mesmo do seu primeiro podcast pra agora. Sim, completamente diferente. Porque eu nem sabia como era, né? Sim. Como era estar aqui falando. Nem eu. Então, ter a oportunidade de falar, de me expressar e as pessoas me entenderem… Sim. Porque nem sempre você tá… Nossa, acordei hoje mal. E as pessoas verem que você é real. Verem que você tem sentimento. E verem que eu também posso sorrir independente de qualquer coisa. Claro, e a gente torce pra que sorria bastante. Amém. Se alguém merece essa vida, é você. Quer ter mais filho? Não. Os 2 já basta? Chega, Mas com aqueles filhos bonitos, pode fazer vários. Não, 3 filhos já não. Já encerrei a fábrica, meu marido já operou. Já encerrei. São muito fofos teus filhos mesmo. E a raiva? Eu vou te falar, eu sou uma pessoa extremamente raivosa. E a raiva, ela é um sentimento destrutivo. Você conseguiu perdoar esses 2? Eu acho que o perdão não cabe a mim. O perdão é de Deus.
A raiva é um sentimento que vai fazer mal pra mim. Você consegue botar numa caixinha esse ódio? Eu chamo de ódio, né? Porque eu tenho ódio, não sou nem a mãe. Não tô brincando. Eu não posso. Porque a gente vai pensando, vai dando, o negócio vai aumentando, né? É que nem aqueles carrinhos que você bota pra trás, sabe? Se auto-aumenta, porque a raiva, a indignação é uma coisa que. Nossa, eu não posso nem pensar muito, que me dá muito ódio. Então, eu não entendo. Aliás, eu acho você iluminada. Se conseguir botar numa caixinha isso e seguir. Não é botar numa caixinha, assim. Eu fico pensando em mim. Certo. Eu quero a minha saúde mental, o meu propósito e o que eu quero é só sobre mim. Sim. Entendeu? Então, se eu ficar com essa raiva, a doença é minha. É verdade. Se eu carregar essa angústia e todo esse ódio, a doença é minha. Sim. E aí tá todo mundo bem. Óbvio. E eu tô ferrada. E você tem 2 filhos, um marido, uma vida, coisas incríveis a fazer. Então eu procuro, assim, óbvio que eu tenho os meus momentos de tristeza, nossa, deito no meu travesseiro e tenho vontade de ficar com a cara lá enfiada o dia inteiro. Mas eu tenho um propósito, eu tenho filhos, eu tenho minha família, é em nome deles, é por eles. Sim. Então, esse é o meu pensamento hoje. E fazer esse trabalho é uma coisa muito importante também, você saber que você sabe na pele o que aconteceu e você pode realmente fazer a diferença. Eu acredito, o que eu puder fazer para te ajudar, porque eu acho uma sacanagem, uma coisa que não tem cabimento, em nenhum outro lugar do mundo não tem. E eu não tô falando de coisas pequenas, tô falando de coisas grandes, né? A pessoa mata uma criança, ela não pode sair para ir pra festa. Não pode. Mas ela pode. Ao meu ver, não pode. O meu também não, mas ela pode. Então a gente espero tem que você consiga fazer um uma juiz diferença. que permitiu que isso acontecesse. Nossa, a gente tem pessoas que lutam para que isso não aconteça e a gente tem um juiz que permite com que isso aconteça. Então, é a pergunta que eu já fiz várias vezes assim, e já falei aqui pra você. Se fosse com a família dele? Se fosse com a família dele, será que ele gostaria de estar convivendo com a pessoa por aí? Então, é muito difícil você lidar com todos esses sentimentos e com todas essas adversidades que você encontra na sua frente. Só me veio uma palavra, indignação. Indignação. Porque, e eu vou falar, é uma coisa da sociedade, porque quando eu olho, eu fico indignada, e não é, com vários casos assim. Sim. Você fica olhando e você fala, gente, mas eu não queria isso pro meu país. Eu não queria isso pra minha sociedade. Eu queria diferente. Eu queria acreditar no bem e no mal. A pessoa que matou uma criança não pode estar na rua. Isso aí sou eu dividir exatamente esse não lado. Pode, o gente. bem e o mal. Matou uma criança. Não é que, né? Não tem uma outra coisa ali. É uma coisa. Não tem pior. Não tem pior. Então, matar não tem pior. Matar uma criancinha, defenestrar, como você falou. Sim, porque a criança extrema. Óbvio que é pior, assim. Ela não tem como se defender. Não tem como se defender. Não tem como se defender uma criança. Então, eu, como sociedade, como uma pessoa que paga imposto, se eu pudesse, eu queria diferente. E eu acho que se tivesse, assim, eu acho que se você fizer uma enquete só na rua aqui. Então, a gente que é brasileira, a gente deveria ter poder de escolha. Porque eu, como pessoa que paga imposto, obedeço às leis. Mas você tem o poder de escolha. Mas e aí, como é que eu mudo isso? Porque eu, por mim, mudava agora. Botava eles lá dentro de novo. Eu juro. Não, você tem o poder de escolha, é o que a gente tem hoje. Da assim. lei e tal. Mas não tá adiantando. O que a gente tem hoje é o voto. Sim. É você saber que aquela pessoa vai te representar e vai fazer aquilo por você. Sim. Então, assim, você não tem um advogado que você precisa contratar ele para fazer alguma coisa. Então, aquela pessoa é que vai fazer aquilo por você. Então, hoje a gente tem que ter um voto consciente de saber que aquela pessoa vai fazer aquilo por você. Sim. E cobrar ela pra ela fazer aquilo. Porque se o seu advogado fizer uma coisa errada, você vai lá e fala pra ele, ô fulano, você fez meleca. Fez tudo isso aí errado. Sim. Então, você tem que fazer direito. E aí, a gente, enquanto sociedade, como acaba deixando isso pra lá, entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto crucial pra gente começar a fazer essas mudanças. O que você pode fazer ativamente? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Como é que pode resolver isso? Falando sério. Ativamente, o que você pode fazer pra mudar essa situação? Carol, hoje, eu acho que a gente falar sobre o assunto, você me dá a oportunidade de estar aqui e conversar sobre isso, você já está me ajudando muito e com certeza você já está ajudando muita gente também. Nossa.
Então, se essa palavra chegar em alguém e as pessoas souberem como agir em relação a isso, a gente vai chegar lá. E eu tenho muita fé que a gente vai chegar lá. Tomara. Eu sei que o caminho é longo. E a gente vai ter que andar bastante e gastar alguns solados de sapato aí. Com certeza. Mas eu tenho muita fé. Incansável. Incansável. Como é que você vê seu futuro? E eu vejo teus filhos, o futuro já tá aí, mas como é que você vê? Coisa boa, conta pra mim. Eu tenho planos, né? Enfim, eu quero continuar sendo feliz, porque eu sou feliz, graças a Deus, com a família. Você tem a carinha mesmo. Com tudo que eu tenho hoje, eu não tenho como dizer que eu não sou feliz. Eu vi no seu olho, eu falei, a gente vê vida, a gente vê felicidade, projetos, é bom isso. Então eu tenho ideias, eu quero poder continuar ajudando as pessoas, trabalhar para isso e vamos construindo para que a gente chegue onde a gente quer. E que a gente possa se encontrar de novo e falar, eu consegui. Um dia após o outro. Exato. Com certeza. Carol, que mais? Conta pra mim, quer falar mais alguma coisinha? Eu acho que a gente falou tanta coisa importante aqui, a gente deixou vários recados. Sim. Mais uma vez, obrigada que você deu a oportunidade de outras pessoas falarem, porque eu acho que você tem essa representatividade, você tem esse canal e é muito importante pra gente. Obrigada. Meu amor, conte comigo. E eu tô não vamos chorar, por favor. Não, agora a gente vai chorar lá no quartinho, eu e você sozinho, pra ninguém vir pagar amigo. E o que eu puder fazer como cidadã, como brasileira, porque a minha indignação é a sua. Eu tenho filhos e a minha indignação é enorme, assim, me dá repulsa. E realmente, conte comigo, se tiver que assinar alguma coisa, falar com alguém, conte comigo. Não, pode ter certeza que eu vou te ligar. Eu vou junto, amiga, eu vou junto. Eu vou te ligar. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então é isso aí. Então, Bagaceira Chique fica por aqui, assina, comenta e... Clica, como diz a minha filha, clica, curte, compartilha e bola lá. É isso aí, falou melhor que eu. E vamos que eu já esperei até o final pra chorar, agora já tô desabando. Obrigada.